Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Oi, que bom que você está ouvindo Pode Falar, Aprender e Ensinar. Se você não me conhece, eu sou a Rose Souza, fundadora e sócia da Verbify, que é um laboratório de pesquisa e de aplicação de temas relacionados à aprendizagem. Lá a gente tem curso, mentoria e tem esse podcast. Eu sou também fundadora e sócia da Companhia de Idiomas, que é uma escola digital com cursos de idiomas para empresas ou para você que nos ouve. E hoje eu convidei uma pessoa da qual eu gosto muito. Ela é criativa, leve, bem-humorada, ela é do time da Companhia de Idiomas, é uma mulher gateira, mãe de 2 gatos, professora de espanhol e português como língua estrangeira. E o que eu mais gosto nela é que ela é uma eterna aprendiz. Ela é a Dani Paz. Dani, bem-vinda! Estou aqui aplaudindo. Que Obrigada! bom que você aceitou meu convite. Imagina, eu que tô, assim, super honrada, feliz de poder estar aqui com você, porque eu te admiro como pessoa, como mulher, como profissional, e estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto, com uma pessoa que eu gosto mais ainda, é uma honra. Então, vai ser uma delícia essa conversa. Hoje, gente, o tema é aula invertida. Todo mundo está falando, mas tem gente que não sabe ainda exatamente o que é, quais são as vantagens, as desvantagens, os problemas que a gente pode encontrar também, por isso que eu trouxe a Dani aqui. E a gente já começa tentando explicar o que é aula invertida para quem está ouvindo esse podcast, Dani, justamente para aprender o básico sobre o tema. Quem não sabe o que é isso, você consegue explicar? A aula invertida é uma das muitas metodologias ativas de aprendizagem. Eu gosto de explicar para o aluno que é uma metodologia para empoderá-lo. O que eu quero dizer, né? Essa palavra empoderar é tão usada que acho que às vezes pode até parecer um pouquinho batida, mas é isso, porque o aluno passa a ser dono do seu conhecimento, do seu processo de aprendizado, né? Na sala de aula tradicional, o professor é aquele dono do conteúdo, ele é que sabe, o aluno está ali sentadinho, ouvindo. Só que na sala de aula invertida, não. O professor ele como mentor, auxilia nos caminhos, fala, olha, você pode seguir por aqui, para a aula que vem a gente vai conversar sobre, por exemplo, no meu caso de espanhol, o verbo gustar, dá uma olhadinha aqui nesse conteúdo, escolhe um vídeo, o aluno se prepara, chega na sala já com as suas próprias dúvidas, então não aprende do zero. Isso faz com que haja mais tempo para o que importa, que é a prática. Então, o legal da sala de aula invertida é isso. O aluno faz com o mentor, com o professor, o que ele não consegue fazer sozinho, que é falar, que é errar e aprender com os próprios erros. Legal que você está falando, porque ele faz sem o professor o que ele consegue fazer sozinho, né? Você diz, ele faz com o professor o que ele não consegue fazer sozinho, e é isso mesmo. O contrário disso é fazer sem o professor o que ele consegue fazer sozinho. Então, se ele consegue fazer sozinho, por que ter o professor do lado? Para deixar o processo muito mais lento, menos divertido às vezes. Fico lembrando daquelas aulas que a gente ia, né? Quantos anos a gente foi para a escola e só sentou. O nosso trabalho era ir e sentar, pegar uma caneta e um caderno e ficar olhando para frente. E se o professor faltava, a gente ia fazer qualquer outra coisa, menos estudar. A gente não sabia fazer nada sem a presença do professor. Que E bom isso que quando o está professor mudando.
ainda. É. Pode falar. Isso quando o professor não falava, escreva aí um texto em inglês de 15 linhas. E ele sentava na cadeira e a gente ficava ali. E era uma tortura para quem não gosta de escrever, né? Eu amo, então para mim eram ótimas essas aulas. Mas eu podia fazer em casa, né? Eu consigo fazer, como os alunos, né, de idiomas, conseguem fazer muitas outras coisas. E até quando o professor virava de costas e escrevia na lousa. E a gente copiava, o que uma apostila resolveria tranquilamente. A gente ficava horas copiando alguma coisa escrita. Então, quanto tempo perdido a gente poderia estar discutindo, debatendo, pensando, sentindo, praticando, né? É tão bom quando o aprendiz já chega com dúvida, já tem condições de praticar alguma coisa que ele viu, não é o primeiro contato dele com o conteúdo. Isso acho que vale para qualquer tipo de aprendizado, né? E você usa o termo empoderar o aluno, dar poder. Eu fico lembrando da metodologia da companhia de idiomas, na qual o aluno e o professor podem escolher, né? Você falou do professor ajudar o aluno nessa escolha. Eu acho isso muito importante, porque tem o paradoxo da escolha, né? Que é quando tem escolha demais, eu travo. Então, a gente também não pode dar escolha demais, porque normalmente as pessoas ficam confusas quando tem escolhas demais. Por isso que é importante o papel do professor no sentido de mentor, como você falou, ele orienta um pouco, ele até diminui um pouco esse leque de escolhas, conhecendo esse aluno, mas ele dá escolhas para o aluno. Lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tem listas de conteúdos para os alunos e professores justamente escolherem juntos. Ou o professor diz, vai, exercita, escolhe alguma coisa sozinho aí, escolhe algum formato, estuda um tema que você gosta mais, para o aluno poder escolher um vídeo, ou o outro escolhe um quiz, o outro escolhe um formato de texto, e cada um está tendo contato com um determinado tema de um jeito, às vezes do jeito que é mais divertido, ou mais fácil mesmo para o aluno. Eu acho que isso aproxima um pouco o aluno da autodireção, que é, como o próprio nome diz, quando o aluno é capaz de aprender o que ele quiser. Então, a gente também está fazendo um papel aqui, né, de ajudar o aluno a se ver como autodirigido, porque ele se vê como aquele aluno que nós falamos agora há pouco, que vai ir para a aula é o papel dele, sentar e falar, vai, faz aí faz tua mágica, professor. Então, a gente está querendo mudar isso, tanto na forma de ver a educação do professor, como na forma de ver a educação do aluno. Acho que a gente ainda está muito longe, mas a gente está caminhando. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é muito importante, porque quando o aluno que veio dessa sala de aula tradicional não foi ajudado a se conhecer como aluno, a se apropriar do seu conhecimento, ele realmente se sente assim perdido. Só que quando ele é o próprio agente de escolha do qual caminho faz sentido, eu acho que esse aprendizado é muito mais eficiente e eficaz, porque às vezes ele segue um caminho que não faz sentido para o outro aluno. E o professor não tem como adivinhar, ele pode conhecer o aluno e ajudar, mas só quem sabe mesmo sou eu como estudante. Eu sei o que eu gosto, para que eu estou aprendendo esse idioma, né? Eu quero aprender para poder viajar. Se eu quero aprender para viajar, por que eu teria que ler um livro de um inglês, né, business ou espanhol para negócios? Não faz sentido. Então, se eu sei o meu caminho e coloco as minhas crenças, os meus amores, meus desamores, eu sei o meu processo, como funciona, como não funciona. E se eu não sei, eu tenho um mentor para me ajudar. Eu posso perguntar, eu posso errar. E eu acho que isso é muito possível, por mais que a gente esteja longe. Esse caminho que a gente está fazendo, inclusive você trazendo essa conversa aqui, já é um começo muito significativo. Que lindo. Me lembrei da Marcele Xavier, do Instituto Amuta. Ela fala que a gente só aprende porque a gente se afeta, né? Só quando a gente se afeta, quando toca a gente. Por isso que tem a ver com
afeto. Você falou de amores, né? E eu nunca tinha pensado na palavra afeto como afetar alguém, né? Tocar alguém. Por isso que esse processo tem que ter muitos afetos. É o que a gente quer afetar as pessoas para que elas consigam, através da essência delas, buscar o conhecimento, né? Qualquer que seja o conhecimento, do jeito que elas quiserem. Eu não acredito mais naquela figura do professor que põe medo, que entra na sala, vamos ficar todo mundo quietinho, coluna reta. Eu acredito que é isso, né? Nossa função como professor, como mentor, é facilitar, é trazer o amor, o carinho, o significado e tornar a aula leve, porque eu acho que a vida já é tão pesada, sabe? Todo mundo nos seus problemas diários. E aí o aprendizado acaba ficando como mais uma dor, uma obrigação. E eu acho que não tem que ser assim, né? Ainda mais que se fala tanto de lifelong learning hoje, né? De aprendizado ao longo da vida, aprendizagem contínua, e você falou que tem que ser leve. E não tem como a gente carregar uma mochila pesada a vida inteira. A gente pode carregar uma mochila pesada um dia, mas uma vida não. Então, se o aprendizado, se os processos de aprendizagem, qualquer jornada de aprendizagem, qualquer curso, treinamento, o que quer que a pessoa precise aprender, se ela já vai com esse peso, com essa sensação de, ai, que saco, vou ter que aprender isso porque sou obrigada, fica pesado e ela precisa entender que a partir de agora, ou já há algum tempo, nós temos de ser os melhores aprendizes do mundo, é só isso que a gente tem que ser, né? Ninguém vai ser mais especialista de muita coisa, porque as coisas mudam o tempo todo. E temos o ChatGPT para resolver aí um monte de coisa. Então, assim, o que a gente vai ter que ser? Bons aprendizes e saber fazer conexões. Essas conexões entre o que a gente aprende que talvez a gente não esteja sendo treinado para, né? E eu acho que as metodologias ativas, a aula invertida, ajuda muito a liberar um espaço de leveza para que essas conexões sejam feitas. Eu acho que uma das coisas mais importantes que você fala, Dani, que eu gosto muito, é que a gente precisa se conhecer, saber como a gente funciona, como é que a gente percebe o mundo, como é que a gente se enxerga, como é que a gente sente em determinadas situações, o que a gente fala, como é que a gente fala, não um idioma específico, mas a forma como a gente se posiciona no mundo. Até o que faz a gente adquirir um hábito, o que faz a gente ter dificuldade de adquirir um hábito, ou dificuldade de se livrar de um hábito. O autoconhecimento ajuda muito a gente a se tornar um aprendiz para a vida toda, porque a gente pode ir construindo as nossas próprias jornadas do nosso jeito, como a gente gosta, como a gente se diverte, né? Eu quero voltar um pouco na perspectiva do professor excelente que prepara tudo. Você era uma professora excelente, que preparava tudo nos mínimos detalhes, cronometrado, ou não? Como é que era? Conta a tua jornada de professora, o que você mudou? Eu era totalmente essa professora que tinha o caminho ali e eu tinha muito medo de que o aluno me fizesse uma pergunta que eu não soubesse responder, porque o professor era aquele que sabia tudo, né? Como é assim a professora não sabe o que eu perguntei? Então, eu era dessa forma, realmente pensava, não, a minha aula tem que começar assim, aí esse ponto vai levar para esse outro, e aí se o aluno mudava, eu já falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu volto para o que eu estava? E depois eu fui percebendo, fui aprendendo com as atualizações da Verbify, com as oportunidades na companhia de idiomas, juntando com umas coisas que eu fiz na faculdade, e aí eu fui ver que a aula é a aula sempre, assim, do começo ao fim. Se eu planejei falar sobre viagem e dentro de viagem o aluno acabou indo para comida e a gente só ficou em comida, tá tudo bem, porque ali é o momento de fala. E a gente está falando no idioma, aprendendo. Então, eu acho que isso é muito mais produtivo, faz muito mais sentido do que ficar ali naquela caixinha. Maravilhosa! Ouvindo você falar, eu me lembro do Joseph Jacotot, né? Acho que é assim que se fala o nome dele. Ele era educador francês, que trabalhou ali nos séculos XVIII, XIX, ele tinha ideias, no mínimo, visionárias. Ele estimulava os professores a serem mestres ignorantes. Aí parece que
como assim, mestre ignorante, né? Mas ele Uhum. falava que se o professor começasse a deixar de ser aquele detentor único do saber, do conteúdo, se o professor motivasse os alunos a pesquisar com curiosidade, a esperar menos as explicações do professor, se essa nova atitude começasse, os alunos, né, os aprendizes, as pessoas conseguiriam aprender ao longo da vida, a vida inteira, porque é essa sensação de que acho que tem a ver com o ego, né, da gente querer chegar com tudo preparado e apresentar tudo. O professor tem muita dificuldade de abrir mão disso, porque a gente quis ser professor porque ama fazer isso, apresentar, explicar, mas abrir mão do explicador, abrir mão desse papel de ensinador, abre espaço para outros papéis que são mais relevantes, né? Eu E eu gosto acho que de instigador. Instigador. Você falando, eu lembrei agora, não é o que sabe, é o que instiga o aluno. A gente está ali para motivar, jogar uma pergunta, né? é isso aí, é o que instiga o aluno a aprender, né? Muito mais do que o ensinador, né? Até porque hoje com tecnologia você tem acesso a conteúdo a qualquer momento, né? Eu acho que o sonho do Jacotô ainda não aconteceu. Acho que a escola ficou parada no tempo por muitos anos, mas eu estou bem otimista, porque eu vejo que muitos professores estão estudando, estão tentando mudar, embora muitos ainda estudem para despejar conteúdo, né, no quadro ou do jeito que ele consegue despejar conteúdo. Eu acho que ainda tem aluno que espera passivamente para anotar e despejar de volta esse conteúdo na prova, mas eu estou otimista porque eu vejo um movimento acontecendo de professores que já entendem que o aluno nem sempre se engaja dessa maneira, o aluno está infeliz, muitos professores se esforçam enormemente para dar aulas incríveis, fazem PowerPoints maravilhosos, o aluno finge presença, né? Quer a aula seja presencial ou online, ao vivo, o aluno está ali, mas não tá ali. Às vezes está até respondendo e-mail, Às o vezes home office, né? porque o foco é uma das coisas mais raras acho que é uma das coisas que mais difíceis da gente conseguir hoje é a atenção, né, das pessoas. Então, o que a gente pode fazer para que, no mínimo, a pessoa tenha a atenção voltada para o processo de aprendizagem, daquela 1 hora, por exemplo, que se tem ali para aprender. E eu acho que uma das formas da gente conseguir ter esse engajamento, ter essa atenção, é justamente ir mudando o protagonismo, como você está falando. Então, não é o professor preparar a aula e apresentar, mas é o aluno ter os projetos, as iniciativas que você vai. Você usou que verbo? Instigar? Instigar, é. Você instiga o aluno a fazer, para ele ficar com vontade de fazer, né? Então, voltando no Jacotô, o mestre ignorante não é que o Jacotô falava, não é aquele professor que não sabe as coisas, mas é aquele que, de certa forma, finge não saber, então abre mão daquela enorme vontade de explicar tudo. Uhum. Para quê? Para estimular, né, como você disse, para instigar o aluno a buscar, a trazer para a aula, para o aluno explicar, o aluno explorar, o aluno praticar. Essas são algumas das mudanças, né? Quer falar mais disso? Eu acho que tem dado certo. Eu gosto bastante de falar, não sei, o que você acha? Me explica. No começo, os alunos que vêm da escola tradicional têm medo. Eles têm medo de errar, então fica um silêncio. Arrisca, se você não sabe o que você acha que pode ser. Algum conhecimento você tem, que seja de um outro idioma que você aprendeu na sua vivência do trabalho, lógica. Então, logicamente, eu não jogo a pergunta, né? A gente sempre tem uma motivação ali, eu coloco frases, eu falo, compare essas frases. Qual você acha que é a regra aqui? A partir da comparação entre frases. Eu não falo, pessoal, a regra é essa. Porque quando a gente dá, não fixa. Não fixa no cérebro, né? Tem a pirâmide de Glasser, você me corrija se eu estiver falando errado, que o que você escuta sai. Eu não me lembro agora as porcentagens, mas se você só ali passivamente recebe informação, não fixa. Então é muito mais eficiente, eficaz, faz muito mais sentido ser o aluno que chega nessa conclusão. E eu percebi, Rose, que no começo é difícil, mas quando eles percebem que funciona, que esse
bicho de 7 cabeças não existe, eles têm se divertido e aprendido muito mais rápido. Porque eu tento falar o tempo inteiro para eles, pessoal, aprender um idioma é uma viagem. Se você fala que vai viajar para a Bahia e para você, de carro, achar que a viagem é quando chegou à Bahia, e todas as outras paisagens que você perdeu, sabe? Então, aprender o idioma é estar ali no processo, é conhecer uma música nova. Ontem você conseguia entender 10%. Amanhã você vai escutá-la e aprendeu 20%. Olha que gostoso. E quando você vê, o processo inteiro te fez saber o idioma, mas conectando com coisas que você gosta. E eu acho que assim tem dado muito certo. Os meus alunos apresentam resultados mais rápido do que aqueles que têm que brigar com a gramática. E isso é comprovado. Você é uma professora que consegue excelentes resultados dos alunos e eles estão felizes no processo. Então, você está falando aqui, não é à toa que eu estou te convidando, né? Ai, É porque Rose. eu adoro você e porque eu adoro a profissional que você é também. Tô E é tão vermelha, lindo. hein? O que você falou? Tô vermelha, que bom que não tem câmera. Você disse, então agora todo mundo já imagina você vermelho. É tão lindo você falar sobre essa analogia da viagem, né? Porque eu acho que quem curte só o destino final perde boa parte da viagem, né? Tudo que a gente faz só pelo resultado, ou a gente desiste no meio do caminho, porque nem todo resultado é fácil de ser conquistado, então a gente desiste, ou a gente sofre muito no percurso, e fica ali a resiliência, e sofrendo por um resultado, ou a gente às vezes perde, sei lá, metade da beleza do trajeto, porque a gente fica olhando tanto para frente, para o foco, para o resultado, para a meta, para aquilo que a gente quer, e a gente não vê as flores do caminho, né? Não se diverte na jornada. Então, como é que um aprendiz de um idioma, ou de qualquer coisa, pode fazer coisas divertidas nesse percurso, né? O que você sugere para quem quer, no teu caso, você é professora de espanhol e de português para estrangeiros, o que você sugere para quem quer curtir o resultado, que é a fluência no idioma, claro, todo mundo quer isso, mas curtir também a jornada, não sofrer no caminho, né? Primeiro aquele papo coaching, conheça-se, porque se a gente não se conhece é muito difícil. Então, assim, eu, por exemplo, né, todos os professores, todos nós somos aprendizes. Eu, como aprendiz, sei que eu amo vivenciar a cultura. Então, para mim, a língua não é a gramática, é o cheiro, é o sabor, é a música, é o contato, é o visual, tem muita, muita, muita coisa. E aí eu tento pensar, bom, o que que eu gosto de fazer na minha língua materna? Ah, eu gosto de sair para comer. Se eu estou aprendendo italiano, eu vou tentar levar meu marido, vamos experienciar o italiano naquela comida. E eu acho que muita gente tem um pouquinho aí de, como é que é o nome? É crença que fala, crença. Podemos voltar. Muita gente tem a crença de que para aprender um idioma, a gente precisa estar no intercâmbio, que a gente precisa estar lá no país. E nem sempre é verdade. A gente pode experienciar de qualquer lugar. Agora tem internet. Então, estou aprendendo um idioma e eu quero ver um museu, eu quero ir para o Louvre. Eu não preciso ir para o Louvre. Lógico que é muito mais gostoso se a gente consegue ir, mas se não consegue, dá para fazer isso digitalmente. E para mim, a arte também é muito importante. Então, se eu estou aprendendo francês, quais são os artistas franceses? O que que eu posso ver? O que que eu não posso? São Paulo, tem tanta coisa. Ontem mesmo eu fui à exposição da Frida Kahlo no Shopping Eldorado. Uma delícia. Para quem está aprendendo espanhol, aquilo ali é um prato cheio. Ai, momento inveja de morar numa cidade grande como a paulista que mora na cidade pequena. Essa pauliceia desvairada. Eu amo e detesto São Paulo, aquele, né, contradições. A parte cultural, realmente. Eu saí porque detesto e sinto falta porque eu amo. É. Eu acho que a gente ouve os professores nos cursos da Verbify, que você citou, eles dizem que tem alunos que falam, mas eu estou pagando. É o seu papel, professora, trazer o conteúdo e me explicar. Dá para entender esse aluno, né? Porque ele viveu isso 20 anos da vida dele na escola. Até na companhia de idiomas, a gente treinava os professores para preparar tudo direitinho, o conteúdo, explicar bem bonitinho tudo, e a gente não percebia que isso era uma armadilha.
A gente achava que o professor excelente era aquele que tinha tudo muito bem pensado, muito bem cronometrado. E por que que é uma armadilha? Na verdade, são várias armadilhas, né? Primeiro que a gente já conversou aqui, o aluno fica lá fingindo atenção, anotando alguma coisa, e o professor sai com a sensação de que arrasou, de que ensinou muito, que falou super bem, que apresentou lindamente. Mas, de fato, ele não tem garantia nenhuma de que o aluno tenha aprendido alguma coisa. O professor viu que o aluno acha que o aluno ouviu, né, interagiu um pouco, viu que o aluno anotou, mas eu acho que quando a gente inverte, né, voltando para o tema aqui que da aula invertida, o aluno vem mais seguro para a aula, porque ele já está mais pronto para colocar a mão na massa, para praticar, para aplicar. É que eu acho que são verbos mais próximos do que quer dizer aprender, que é praticar, aplicar, interagir, refletir sobre, e não anotar, né? Ouvir, como você citou a pirâmide de Glasser, ouvir, anotar, são verbos de processo para aprendizagem, mas o que você faz depois disso é muito mais próximo do que é aprender, né? E muitas vezes o professor não tem tempo de praticar justamente o que é mais importante. No caso do idioma, é a fala, é o aluno vivenciar, sentir aquele medo de se expor todos os dias. No começo é pânico, depois é medo, depois é incômodo, depois é um certo desconforto, depois fica tudo bem e depois ele ama. E esse é o processo, muitas vezes, de qualquer aprendizado. Começa na zona de pânico e termina no amor por aquilo, né? Nem sempre começa no pânico, às vezes já começa só no medo, e às vezes começa de uma forma mais natural, mas tem gente que fala, tenho pânico. Ah, porque você tem pânico, então nunca vai se expor. Então eu fico sempre com essa pergunta, que tipo de desconforto você está a fim de dar para o teu aluno para que ele passe por todas essas fases? Porque às vezes começa com desconforto, não é? Eu já escutei isso que você falou, de que para o professor é muito mais fácil, vocês não precisam trabalhar, é só vir aqui e falar, fala aí. Só que não é assim. E o processo de fazer esse aluno atravessar, né, a ponte da escola tradicional para a escola agora nova, para essas metodologias disruptivas, não é fácil, mas a gente não tem que desistir, porque o caminho é muito bom. O que é que acontece? O aluno acha que é muito mais fácil quando vem conhecimento, mas é aquele conhecimento que a gente já falou, né? Passageiro. Ele sai muito mais fácil. Ele não tá tão fixado. Quando o aluno no começo está resistente, o que eu faço? Eu começo a perguntar: você estudou? Às vezes, não tive tempo. Aí o aluno errou a estrutura que ele devia ter estudado. Tudo bem não entender, a gente não entende. Tudo bem falar assim, professor, eu não entendi, me explica. A outra é, me explica tudo porque eu não fiz. Então, vamos lá. Primeiro, quanto tempo você tem fora da sala de aula? Vamos ser honestos, não adianta falar eu quero 5 horas, se a gente não tem 5 horas. Então, isso é importante, uma conversa franca com o aluno. Você pode quanto tempo? Você pode 5 minutos por dia? Vamos fazer esses 5 minutos valerem a pena. Agora, a cronometra. Porque às vezes parece uma coisa muito maior do que é, Rose. Eu falo para eles, olha, dá uma olhada nesse vídeo, nesse texto, aí já não faz com medo de que vai levar muito tempo. Aí eu falo, vamos cronometrar? Eu quero semana que vem que você me fale quanto tempo levou para fazer isso. Aí quando eles fazem, eles falam, nossa, eu levei meia hora. Eu achei que era muito mais. E aí, se eles não vêm preparados, eu pedi para estudar o verbo gustar, por exemplo, e usou a estrutura inadequada em sala. Eu faço eles verem que eu não vou dar resposta. Ai, gente, olha, essa frase aqui tá errada. Por que que tá? O que que deveria estar? O que que a gente tem que ajustar? Ai, não sei. Então vamos fazer o seguinte? E traz essa resposta semana que vem. Eu sei, como professora, eu estudei isso, mas se eu der a resposta, ele vai esquecer. Se ele for atrás, ele será ativo, né? E semana que vem, na semana da aula seguinte, ele traz essa resposta e provavelmente não vai esquecer, porque é aquele desconforto, né? Putz, passei a vergonha na sala e tem funcionado. Maravilhoso. Discípula de Jacotô, você, né? Que você se finge de ignorante, mas você mostra que é uma técnica, né? Claro que eles sabem que você sabe. É só uma técnica para que eles busquem, como você disse, porque se eles buscarem,
aquilo é mais provável que aquilo seja aprendido do que se você simplesmente explicar, né? Então é lindo isso mesmo, é a tua técnica. Eu acho que a gente ia ficar conversando aqui por horas, né? Se a gente pudesse, mas eu sei Sim. que quem está ouvindo o podcast tem outras coisas para fazer, então não pode ser muito longo, mas eu, por mim, ficaria aqui muito tempo. Vou te convidar de novo para a gente continuar esse papo. Eu quero encerrar citando uma frase do Joseph Campbell, aquele escritor que escreveu O Poder do Mito, porque eu acho que reflete muito o que você falou aqui hoje. A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. Eu acho que fica essa provocação para quem é professora, para quem é professor, do que você tem medo quando muda uma metodologia. E também para quem é aluno, aluna, do que você tem medo quando a metodologia muda. Você acabou de falar, né, Dani, de alunos que rejeitam uma mudança de metodologia, que ainda esperam uma aula tradicional. Então, do que você tem medo? A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. Muitas vezes é só sair da zona de conforto, no caso do professor, do ensinador, né, do apresentador de conteúdos, do explicador. E para quem gosta de ensinar, como a gente falou aqui, é difícil mesmo ver o aprendiz chegando já sabendo, quer dizer, perde metade do teu prazer de ensinar, porque ele chega, ele aprendeu com outras pessoas ou com outros conteúdos e não com você, mas é delicioso ver como é que os nossos papéis mudaram, e na minha visão, e eu sei que na sua também, são mais relevantes, né? Esse do instigador, daquele que motiva, daquele que fala sobre gestão de tempo, daquele que instiga o aluno a se conhecer como aprendiz. Eu acho que esses são papéis muito relevantes também, né? E para quem está aprendendo algo, que resistência é essa que a gente tem de explorar, de sermos curiosos? Na verdade, a gente não aprendeu isso na escola, né? A exploração, a curiosidade, o prazer de aprender. A gente aprendia porque ia cair na prova e a gente tinha que tirar nota, muitos de nós, nem todos. Mas hoje, eu acho que você foi inspirador aqui, porque você falou da jornada de aprendizagem como uma viagem, né? Então, que seja, então, uma jornada na qual as pessoas curtam planejar, como uma viagem, curta planejar, mudar de rota, descobrir coisas pelo caminho, buscar companheiros de viagem, né? Parceiros de aprendizagem, que delícia você. É o que nós duas estamos fazendo aqui, é o que quem está ouvindo esse podcast está fazendo também, a gente está aqui junto, pensando educação de uma outra maneira, pensando aprendizado de idiomas ou de qualquer outra coisa, de outras formas. Então, nós somos todos aqui companheiras, companheiros de viagem, né? Entendendo que a viagem não é só do aprendiz, a viagem não é só da escola, a viagem não é só da professora ou do professor, né? A viagem é de todo mundo que está envolvido no processo. Eu espero que a gente possa ter inspirado qualquer pessoa envolvida no processo de aprendizagem a buscar esse tesouro mencionado pelo Joseph Campbell. E você? E eu queria agradecer por você trazer esse assunto que tem me causado apaixonamento. Que linda Porque essa palavra, apaixonamento. Porque é isso, é muito gostoso ver o aluno superando os medos, porque você falou dá medo, dá muito medo, mas vencê-lo quando a gente olha, tô em pânico aprendendo a dirigir, e outro dia eu dirigi sozinha pela primeira vez. Chegar no meu destino sozinha, pelas minhas pernas, sem um copiloto, foi uma sensação tão gostosa. Então eu queria deixar a mensagem que você que está aprendendo, e você professor, esteja ao lado do aluno que tem medo, mas que não se esqueçam de aprender não só com o cérebro, mas com o coração também, porque é muito mais gostoso. Maravilhosa, Dani Paz, que honra ter você aqui no Pode Falar, Aprender e Ensinar. Muito obrigada pelo teu tempo, eu sei que você tem um monte de aluno, obrigada por ter destinado esse tempo para falar com a gente. E você que está ouvindo esse podcast, se você estiver ouvindo pelo Spotify, comenta aqui sobre como é que você vê esses temas, conta a tua experiência, o que está dando certo, o que não está, não importa se você é professora, aluna, aluno, coloca aqui a tua experiência com a aprendizagem e pode continuar sugerindo temas, esse foi sugerido por vocês, e eu busco alguém aqui para a gente conversar. Ou eu estudo e a gente compartilha também, a gente vai tendo aqui uma grande conversa.
Segue a Verbify no Instagram, no @verbify.oficial, para ter acesso a mais conteúdo sobre aprendizagem, e até o próximo episódio.